Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal da Terapeuta. Meu nome é Sheila Cristina Santana e hoje a gente vai falar sobre a ingratidão. Como eu já falei para vocês, né, esse canal funciona desse jeito. Clientes que eu chamo de carinhosamente de reconectados, né? E eles escolhem o tema para que eu possa discutir, para que eu possa lançar algumas reflexões sobre o tema. E essa semana, né, eles escolheram o assunto como lidar com a ingratidão. Então é sobre isso que eu vou falar, né? Mas antes disso, eu queria te dar um recado rápido. Eu queria pedir a você, né, que se inscrevesse no canal, que desse um curtir nos vídeos, que desse uma olhada, né, nos outros vídeos do canal. Por quê? Porque é assim que funciona. Eu faço uma live todo domingo, né, às 18h07 no Instagram, no canal da Terapeuta. A terapeuta Sheila C. Santana, com 2 N's no Ana. E aí o que acontece? Esse vídeo, essa live que eu faço, a gente discute sobre, a gente fala sobre as questões, as perguntas que as pessoas me fazem sobre o vídeo que eu coloquei no domingo anterior no YouTube. Então, eu queria convidar vocês para participar dessa live, né? E para ver os vídeos, porque eles têm uma sequência, eles têm uma coerência entre si. E aí é legal que vocês vejam as respostas, né? Que eu subi os vídeos das lives. E os que não tiverem aí, dá uma passada lá no Instagram para vocês poderem ver as lives que a gente fez, né? De perguntas e respostas, que tá assim muito legal. E a gente consegue elucidar muitos temas. Bom, gente, como eu já falei, eu sou terapeuta, sou pedagoga, sou astróloga e eu criei uma terapia chamada terapia integrada reconectiva, que é a terapia onde eu uso todos esses recursos, todas essas minhas formações, dependendo da necessidade do cliente. Eu não faço tudo para todos, eu faço o que cada um necessita, né? O que eu posso encaixar naquele momento para aquela necessidade com o melhor recurso, né? Então, por isso que ela é integrada. Eu uso tudo que eu sei, né, não necessariamente, para poder aplicar nos casos em que eu venho tratando, né, cuidando, atendendo. E também uso nessa terapia um método que eu também criei, que se chama Método Pensa, tá? E assim, e tudo isso faz parte de um projeto chamado Projeto Transformação Now, tá? Que tem uma página também no Instagram, que é um projeto onde o mote do projeto é reconectar você com você mesmo. Porque eu entendo que depois de tanto lidar com gente, né, são basicamente 30 anos de voluntariado, alguns anos já de terapeuta, de astróloga, de terapeuta floral, enfim, disso tudo. E eu vim estudando, eu vim pesquisando, essa pesquisa é minha, e nessa pesquisa eu consegui entender, por isso que eu criei essa terapia, por isso que eu criei esse método, que quanto mais a gente se distancia da gente mesmo, mais a gente fica triste. E para mim essa é a resposta para a depressão, para a ansiedade, para tudo isso que acontece na nossa vida. Porque eu entendo que o estado de felicidade ele é permanente, ele nasce com a gente. Nós somos felizes, nós temos recursos e a gente vai lançando mão desses recursos. Só que conforme as coisas vão acontecendo com a gente, os fatos, as perdas, os fracassos, né, entre aspas, a gente vai colecionando problemas, né? Colecionando fracassos, colecionando escassez. E a gente vai ficando cada vez mais triste, vai se deixando de lado, tá? Então é só para explicar para vocês o que qual é a minha filosofia, qual é a minha linha de trabalho, o que eu acredito, e que isso é um trabalho científico mesmo. Eu faço uma pesquisa, e em cima dessa pesquisa eu venho aplicando o método, e o método vem dando resultados maravilhosos, graças a Deus. E outra coisa, com relação à consulta, o WhatsApp tá na descrição do vídeo, tá? E eu queria que você fizesse perguntas. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no canal da terapeuta, @terapeuta Sheila C. Santana, com 2 N's no Ana, e coloca lá sua pergunta ou sua dúvida que eu vou responder na live de domingo que vem, né? Então a gente vai falar sobre a ingratidão, né? Me perguntaram assim, como é que a gente lida com a ingratidão?
Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que compreender o que é a ingratidão e por que a gente se frustra, né, com relação a aquilo que a gente faz para as pessoas, né? Bom, vamos primeiro falar da gratidão, né? Gratidão é o quê? Gratidão é quando a gente agradece alguém, alguma coisa que a gente recebeu, né? O que a pessoa te deu, alguma coisa que você ficou feliz em receber, né? Que você estava precisando, ou que nem, mas alguém te deu alguma coisa. E você agradece, né? Agradece por tudo que você tem, né? Tem gente que eu agradeço pelo ar, pela manhã, por ter acordado, enfim, isso da gratidão, né? Só que essa gratidão aí, que essa ingratidão que a gente está falando, é uma ingratidão que é quando a gente faz alguma coisa para a pessoa, né? Para a pessoa, ou, né? Enfim, seja pessoalmente ou seja profissionalmente, e a gente se sente frustrado porque a gente não recebeu o reconhecimento sobre aquilo que a gente deu, que a gente fez, né? E aí a gente vai falar sobre, para a gente poder entender a questão do dar e receber, né? Por quê? E da expectativa que a gente coloca em cima do dar e receber. A gente, enquanto relacionamento, que aliás a vida é relacionamento, né? A vida não é nada mais do que relacionamento, tudo tá ligado ao relacionamento. A gente costuma, né? Dar as coisas para as pessoas, seja lá coisas materiais ou sejam lá coisas materiais ou coisas espirituais, coisas sentimentais. E a gente espera receber da mesma forma que a gente deu. Então aí a gente tem duas análises para fazer. Uma que é o dar e receber, que realmente esse dar e receber ele precisa estar equilibrado, né? Quando a gente está se relacionando, seja lá uma amizade, um relacionamento amoroso, enfim, a gente dá alguma coisa para a pessoa e precisa receber, porque todo relacionamento é uma troca. E essa troca, ela precisa estar equilibrada, tá? Equilibrada é o quê? Você não deve dar ou não deve estar recebendo menos do que aquilo que você dá. Ou seja, tem que estar mais ou menos ali, né? Por exemplo, um casal, atenção, carinho, amor, empenho, parceria e tal. Amizade, mesma coisa, comprometimento, parceria. Você contar com a pessoa do mesmo jeito que você conta com a pessoa, a pessoa conta contigo. Então é mais ou menos isso. É claro que não é 50% pau a pau, mas precisa estar equilibrado, né? Quando desequilibra, o que o casal faz? Vai lá e dá uma equilibrada. A fulano tá sentindo falta de alguma coisa, tô precisando dar uma atenção para ela. E vai lá e melhora um pouco a atenção. Leva ela para passear, leva no cinema, né? Leva para fazer alguma coisa que ela gosta de fazer. E com amizade também, não tô ligando pra fulano, preciso dar uma ligada pra ele, então liga, você esqueceu de mim, fulano tá assistindo a minha falta, tem que dar mais atenção e tal. E aí o que acontece? O problema quando a gente começa a sofrer, ou começa a reclamar, ou começa isso a incomodar a gente, não é quando dar e receber tá desequilibrado, gente, não é. É quando você deposita expectativa demais na pessoa e quer que a pessoa devolva para você da mesma moeda que você deu. Aí que tá o problema. Porque assim, cada pessoa tem um jeito de dar as coisas, né? Aí eu vou entrar com, por exemplo, as linguagens do amor, né? Há pessoas que dão amor, dão afeto escrevendo. Tem gente que não consegue falar eu te amo, né? Mas escreve, cola papelzinho, no computador, na cabeceira, na geladeira, no espelho, escreve lá, né? Isso é bacana. Mas há pessoas
que falam que amam, que gostam de ficar falando, né? E aí essas pessoas que gostam de ficar falando, de repente querem receber da mesma forma, querem ouvir da mesma forma, mas não conseguem compreender que aquela pessoa, que a forma dela devolver o amor, devolver o afeto, é de outro jeito. Então a gente precisa ou encontrar uma pessoa que seja compatível, né? Fale, você gosta de falar, então eu vou falar para você. Ou você gosta de escrever, de que escreva, eu vou escrever para você. Tá? Isso é o que a gente deveria fazer. Ler o outro. E aí a gente agrada o outro, tá certo? Agora, exigir ou esperar que o outro te dê na mesma moeda aquilo que você deu é gerar expectativa e às vezes essa expectativa o outro não consegue realizar. Aí você joga uma expectativa que ele não tem condição nenhuma de fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que é tímida, vou dar um exemplo, uma pessoa que é tímida, tá se relacionando com a outra, então essa pessoa, vamos supor que ele não consiga falar, não porque ele gosta de escrever, mas porque ele é tímido, então ele vai lá e escreve. Ele prefere escrever, porque ele fica envergonhado de falar, ele fica se sentindo sem graça. E aí, essa pessoa, ela não vai conseguir romper essa barreira, tá? Tô falando de uma pessoa específica que não vai conseguir. Há pessoas que conseguem, tá? Ela não vai conseguir romper essa barreira pra te dizer eu te amo, pra falar um monte de coisa pra você. Ela não vai conseguir. Então, ela vai escrever pra você. Outras pessoas também não conseguem externar seu sentimento, mas vão te trazer uma flor, mas vão comprar alguma coisa pra você. Há pessoas que gostam, que demonstram afeto comprando coisas, né? Enquanto talvez o cônjuge ou o amigo gostaria que a pessoa falasse coisas, tá? Eu usei esse exemplo para você entender por que a gente fica tão chateado quando a gente faz alguma coisa por alguém, tá certo? E essa pessoa não reconhece, tá certo? Isso é colocar expectativa demais em cima das pessoas. Então, qual é a saída aí? A saída, a dica boa, é quando você fizer alguma coisa para alguém, você não esperar o troco igual, entendeu? E às vezes até nem esperar nada, porque às vezes você coloca na expectativa de que aquilo vai voltar para você e aquilo não volta para você. E para aquela pessoa tá tudo bem, porque ela não entende que tá fazendo mal para você, ela não entende que você gostaria de receber um reconhecimento, ok? Então é por isso que a gente se sente tão perturbado com a ingratidão. Mas isso tem jeito se a gente não colocar expectativa quando a gente faz alguma coisa para alguém. Se a gente vai ajudar uma pessoa, a gente vai lá e ajuda e ponto. Se a gente vai emprestar um dinheiro para uma pessoa, a pessoa fala, eu tô precisando de dinheiro, ok, eu tenho dinheiro aqui, eu vou te emprestar. Aí eu sou uma pessoa que eu cansei de fazer isso. Quando eu emprestava, eu meio que dava, porque eu acho que quando a pessoa, isso é na minha concepção, a pessoa está precisando de dinheiro, ou está naquela situação complicada, ela já está numa situação complicada. Então você vai lá e empresta o dinheiro, meio que dá, e deixa, se ela lembrar de devolver, ok. Se ela não lembrar de devolver, a situação dela não tá boa, entendeu? Isso é o que eu penso, tá certo? E nunca sofri quando não me devolveram dinheiro. Ou quando eu dei e não me devolveram, porque eu não tinha nenhuma expectativa ali, tá certo? Então a jogada toda, o pulo do gato é você não colocar expectativa quando você faz alguma coisa para alguém. Então, o que você precisa entender é o seguinte, porque a gente sofre à medida em que a gente mesmo coloca expectativa demais nas coisas, né? Então, quando você quer fazer alguma coisa para alguém, se você não quiser sofrer, você tem que banir essa questão da ingratidão da sua vida, entendeu? Seja grato você, mas não espera que outra pessoa reconheça aquilo que você está fazendo. Até porque, uma coisa importante aqui para dizer, é que às vezes as pessoas não entendem que estão sendo ingratas.
Elas pensam que você está emprestando dinheiro porque você é uma pessoa altruísta e generosa e que entende a situação dela, tá certo? É óbvio, né? Porque quando você empresta um dinheiro, a pessoa, quando tiver numa situação melhor, o ideal é que ela te devolva. Mas se você ficar com esse sentimento de esperar o retorno, você vai sofrer, tá? E é isso com outras coisas também. Então, assim, é muito mais fácil, né, você fazer o seu papel, até porque, gente, olha só, existe uma coisa que a gente precisa incorporar, sabe? Que é o fato de você fazer o seu papel direito. É você fazer o que precisa ser feito, independentemente do outro fazer ou não. Quando você faz isso, você está se isentando da sua responsabilidade. Tipo, eu fiz o que eu deveria ter feito. Eu não preciso ter a consciência pesada. Eu fiz o meu papel, eu fiz a minha parte na história. Então, entende que se você ainda tem isso, se você está na condição de emprestar, se você está na condição de doar, seja lá tempo, carinho, atenção, dinheiro, você já está numa condição privilegiada. Então, não é necessário, tá, que você pense ou utilize isso como forma de até mesmo de solicitar o retorno, porque olha só, independentemente do que a pessoa precisa, se ela precisa e se você tem condição de dar o que ela precisa, você já está numa condição melhor do que a dela. Então, pensa nisso, tá? Para acalmar seu coração e agradecer. Olha aí você tem que ser grato pela oportunidade de poder ajudar, seja lá o que você estiver fazendo, sabe? E aí você, além de não colocar expectativa nenhuma, porque é o que deve ser feito, você vai lá, faz e ponto. Se a pessoa te devolver, se a pessoa reconhecer, ok, melhor ainda se ela reconhecer. Mas se ela não te devolver, o que você precisa pensar? Poxa, essa pessoa foi ingrata, eu fiz isso por ela, tinha que fazer a mesma coisa por mim, eu tinha que me agradecer, dizer obrigado. Às vezes aquela pessoa, cara, tá numa condição que ela não consegue nem, ela fica tão envergonhada de estar precisando daquilo, que ela fica até sem graça de falar alguma coisa. Ela não consegue, ela tá bloqueada, sabe? Às vezes, para chegar até aquele ponto e pedir para você, para que você fique com ela, que ela tá com medo de uma situação delicada, né? Que ela precisa de carinho, de atenção, que ela tá se sentindo sozinha, ou que ela precisa de dinheiro para ir arrumar um emprego, ou comprar uma roupa para se apresentar melhor para uma entrevista de trabalho, sabe? Pensa que, seja lá o que for, se você pensar desse jeito, você não vai sofrer e você vai banir esse conceito de ingratidão da sua vida. Seja lá o que for, você não espera de volta. E não pensa que a pessoa está fazendo aquilo para te, para te agredir, como forma de não reconhecimento. Porque essa pessoa, ela já está numa condição, poxa, pior do que a sua, né? Então, em vez de pensar que ela está sendo ingrata, seja grato você pela oportunidade de ajudar, ou pela oportunidade de estar hoje numa condição melhor do que daquela pessoa. Porque entenda, nós não somos melhores, nós estamos melhores. Porque o amanhã só Deus sabe. Então, se a gente pensar desse jeito, a gente se livra desse conceito de ingratidão, tá certo? E eu tô falando da ingratidão entre pessoas em relacionamentos, porque ainda tem a ingratidão no sentido de, por exemplo, você vai para um trabalho, ou você faz alguma coisa e fala assim, esse trabalho é ingrato, porque eu vou fazer e não vou receber. Eu vou fazer e não vou receber à medida em que eu acho que vale a pena, né? Então, assim, mas eu tô falando com relação aos relacionamentos.
e com relação a você se sentir melhor, porque toda a minha visão, tá certo? É voltada para reconectar você com você mesmo. E tudo aquilo que você faz, qualquer ideia que você tenha, que faça você sofrer, que faça você ser pior, que faça você se amargurar, andar para trás, perder energia. Tá aí, perder energia. Energia é uma coisa excelente para você usar a seu favor. Se você vai ficar pensando que fulano não te devolveu, que fulano não fez o que deveria, cara, se ele não fez, olha, você imagina, que situação. O cara pediu alguma coisa para você, ou você deu alguma coisa para ele, ele não tem condições de devolver. Mais um motivo para você ficar em paz. Porque você fez o teu papel e que você, graças a Deus, nesse momento, você está numa condição melhor do que a dele. Então, repensa nisso, nessa questão da gratidão, e vê se vale a pena mesmo cobrar daquela pessoa que precisa, né? Que nesse momento você é muito importante para ela. E olha, e até tem isso, né? Se você é importante para ela, é porque essa condição dela está fazendo você ficar importante. Então, internaliza isso e usa essa importância sem soberba, que talvez seja isso que está acontecendo. E se não for isso, não é para você que eu estou falando, tá bom? Então, gente, ingratidão é uma coisa que realmente, se a gente fizer o nosso papel, se tudo que a gente fizer, a gente achar que está fazendo o nosso papel e que a pessoa vai devolver se a pessoa quiser ou se a pessoa puder, tá certo? E que só em fazer o nosso papel a gente já se sente melhor, tá certo? E se a gente cobrar, a pessoa pode se sentir pior do que ela já estava. Eu acho que aí a gente desenvolve outras coisas que são maravilhosas, né? Que é a solidariedade, que é a generosidade, que é o altruísmo, não é isso? E graças a Deus que a gente está podendo fazer alguma coisa para alguém nesse momento. Não é a gente que está precisando que alguém faça alguma coisa para a gente. Então, vamos usar a gratidão no lugar do pensamento de ingratidão. E com isso a gente olha para a abundância da situação e deixa de olhar para a escassez da situação. Tá certo? Então, olha só, gente. Eu espero ter elucidado para vocês o que é a ingratidão e como ela faz mal pra gente, ter esse pensamento de ingratidão em relação ao outro, tá? Eu espero que você tenha também entendido o que é a gratidão por você poder estar fazendo alguma coisa por alguém hoje, né? Espero que você tenha entendido que nós não somos, nós estamos. Então, se a gente ficar aborrecido com alguém por essa situação da pessoa e pela pessoa não estar podendo devolver, fique esperto, porque um dia nada é permanente. Você pode estar na mesma situação e essa mesma pessoa, porque você fez isso para ela, vai devolver. Aí, de repente, ela vai falar, poxa, fulano fez isso para mim naquela ocasião, eu agora vou devolver na mesma moeda, né? Porque ele me ajudou quando eu precisei. Então, não vamos colocar expectativa em cima de coisas, de pessoas que não podem nos devolver na mesma moeda. Senão a gente fica frustrado, né? E a gente respeita também a condição de cada pessoa, daquilo que a pessoa pode dar pra gente. E vamos também olhar, né? Principalmente com relação à linguagem do amor, como o seu parceiro ou a sua parceira começa a ler, faça uma leitura dele, como é que ele devolve amor para você. Não é da mesma maneira que você, mas com certeza ele devolve com o olhar, ele devolve com o jantar, ele devolve levando você para passear, ele devolve com uma flor, com um bilhete, ele devolve com uma música, ele devolve com um carinho, ele devolve com um abraço, não fala nada, mas ele te abraça. Então, é muito melhor ter gratidão pelo que a gente recebe e esquecer a ingratidão por aquilo que a gente não recebe. Tá certo? Então, gente, era isso, tá? Eu queria agradecer aqui e contar com vocês no próximo vídeo. Curte, compartilha se você gostou,
ajuda o canal, porque tem bastante gente que precisa ouvir isso e se libertar desse conceito que faz tanto mal pra gente, que é a ingratidão. Então, eu queria que você escrevesse aí embaixo: a ingratidão aprisiona e a gratidão liberta, tá certo? E me acompanha nas redes sociais. Um beijo no coração de vocês. Gratidão.